E aí, salve, salve, galera. A gente vai abordar, tá? Agora um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre aminoácidos, né? Aminoácidos que são monômeros de uma cadeia, de uma proteína, né? São as unidades básicas que constroem uma proteína, tá bom? Então, quando a gente fala em aminoácidos, tá? Eu vou ser breve nesse vídeo, porque tem proteínas e proteínas a gente vai falar um pouco mais, tá? Deles, novamente. Mas quando a gente fala em aminoácidos, a primeira coisa que a gente tem que entender é a sua identificação, tá? Nós temos que entender, ou melhor, saber identificar o aminoácido. Como é que a gente identifica um aminoácido? A gente identifica o aminoácido da seguinte forma. Primeiro, um aminoácido, ele tem, já havia falado quando eu estava falando em água, sobre aminoácidos, ele tem um grupo funcional, tá? Chamado de ácido carboxílico, que é um ácido orgânico. E ele também tem um grupo amino, aqui, presa a ele, tá? Esse aqui seria o carbono de número 1. Esse aqui é o carbono 1. É o carbono número 1. E o carbono número 2 nós chamamos de carbono alfa. E nesse carbono alfa nós temos preso a ele um radical, tá? Um radical e um hidrogênio. Esse é o primeiro ponto para você identificar um aminoácido, tá? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos botar bem aqui. Ó, vou botar aqui carbono, bem aqui, né? Puxar para cá, carbono, dupla O, OH, que é isso? É o grupamento ácido, radical, hidrogênio e o grupamento que? Amino. H2N ou NH2, tanto faz. Tá certo? Isso aqui é o aminoácido. Lembrando, cadê o carbono alfa? Carbono alfa é esse aqui, né? Carbono alfa tá aqui. Tá? Aí nós temos aqui o radical, o grupamento amino, o hidrogênio e o ácido carboxílico, tá? Então, isso é identificar um aminoácido. O nome aminoácido já diz, é porque ele tem na sua estrutura um grupamento amino, ou amina, e um grupamento ácido carboxílico. Essa substância, esse aminoácido, tá? Ele, na verdade, ele se ioniza, ele sofre um processo de ionização, tá? Ele se ioniza. Nós temos aqui, eu coloquei como exemplo a alanina, que é um aminoácido, né? O radical dela é esse aqui, ó, CH3, ó. Tá bom? É o radical dela, seria o R, o grupamento R. Mas ela precisa, muitas vezes, estar na forma ionizada, tá? Principalmente com uma cadeia proteica, eles no terminal, nas extremidades, eles se encontram assim, tá? NH3+, e O-. É justamente esse hidrogênio que está aqui, ele sofreu um processo de ionização e foi capturado pelo nitrogênio. Esse nitrogênio tem um parzinho de elétrons aqui, que consegue ceder elétrons. Então aqui, esse íon aqui, que é o íon Zwitteron, ele que tem um caráter anfótero. O que é esse caráter anfótero? É ele que vai fazer com que o aminoácido possa atuar como um ácido ou como uma base, tá? Porque as aminas têm características básicas e os ácidos, enfim, têm a capacidade de liberar próton H+, que vai conferir a característica ácida dele de acordo com a teoria de Arrhenius, né? Existem várias teorias de ácido base. A teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted e Lowry, a teoria de Lewis. Mas não é o caso agora. Nós temos que nos prender à identificação de quê? Do aminoácido. Muito comum isso aparecer. Então, se isso aqui aparecer, continua sendo aminoácido. E se você encontrar assim, ele continua sendo aminoácido isolado, tá? É a mesma coisa, tá bom? A diferença é que isso aqui acontece justamente para que o aminoácido tenha uma polarização, tá? Então, definido aminoácido, identificando aminoácidos, a gente passa adiante. Bom, os aminoácidos, eles realizam o quê? Ligações peptídicas ou ligação peptídica, eu já falei aqui em relação a isso. Já. A ligação peptídica acontece através de um grupo ácido e um grupo amino, de 2 aminoácidos.
Ah, isso aí é um aminoácido? É, tá aqui, vamos lembrar, ó, tá aqui ó, o grupamento amino, ó. Tá? Tá aqui o grupamento ácido. Tá aqui o carbono alfa, tá aqui o radical, tá aqui o grupamento amina. Tá aqui, ó, tá na forma ionizada já aqui. Ok, ó, radical, hidrogênio. E o que é que acontece que você lembra que a gente conversou ainda quando eu estava falando de água? Que os aminoácidos, tá? Eles sofrem uma síntese por desidratação, ó. Vamos desidratar o aminoácido. O que é que acontece? A gente vai retirar a água. Essa H2O, o que é? É água. A água sai. A água sai. E você sintetiza um composto novo. O que é isso aqui, Sérgio? Isso aqui é a ligação peptídica. É a ligação peptídica. É essa desidratação, tá? E aí essa desidratação forma o quê? Um dipeptídeo. Cada aminoácido é um peptídeo. Né? Quando você promove uma síntese por desidratação de 2 aminoácidos, tem um dipeptídeo. Depois, um tripeptídeo. E aí você vai ao oligopeptídeo. O que é um oligopeptídeo? É um aminoácido que não é proteína ainda. Tá? Oligo vem de pouco. 50 aminoácidos unidos por ligações peptídicas é um oligopeptídeo. Porém, quando se torna um polipeptídeo, aí você tem uma proteína. Cada aminoácido aqui, certo? Cada aminoácido nós chamamos de monômero, que a gente vai ver lá em proteína. O que é um monômero? É uma unidade de um polímero, que no caso é a proteína. A proteína é formada por no mínimo 66 aminoácidos, tá? Então, existem alguns autores que divergem, 60, 70, 66 seria um valor ideal para um aminoácido, tá certo? Então, tá aqui um dipeptídeo. O que é que o que é que nós formamos aqui, ó? Bem aqui, já falei também na aula de água. O que é isso? É a função amida. E como é que identifica a função amida? A função amida é essa aqui, ó. C, dupla O, NH. O que não tem aqui, ó, que é C, dupla O. O NH não está ligado a esse C dupla O. Por favor, se liguem nisso, tá bom? Então, quando você promove uma síntese de aminoácidos, você está promovendo uma síntese de polipeptídeos por ligação peptídica. Por isso o nome peptídeo, ligação peptídea. Tá? Se for 2 é di, 3 é tri, aí vai até o oligopeptídico, que não é uma proteína. A partir de proteína já é um polipeptídeo. Tá? E aí a gente realmente encerra essa parte de ligação peptídica. Ok? Então o que é que une os aminoácidos? Ligação peptídica. A formação de quê? Da proteína. Muito bem. E aí eu não poderia deixar de falar, tá, sobre os tipos de aminoácidos. Nós temos aqui os aminoácidos naturais ou não essenciais. O que é que são esses aminoácidos naturais ou não essenciais? É que esses aminoácidos, tá certo? Eles são produzidos pelo corpo. Tá? Produzidos. Tá? Pelo corpo. Tá? Eles são produzidos pelo corpo. Tá? Os aminoácidos naturais ou não essenciais. E os essenciais, eles não são produzidos. Tá? Eles são provenientes, tá? De onde? Da alimentação. Tá legal? Muito bem. Sérgio, o que é essa quantidade grande de nome que você colocou aqui? Bom, bem aqui eu coloquei, não precisa ter isso memorizado, né, para você saber, tá? Os aminoácidos naturais. A glicina, a alanina, vamos lá, vamos numerar, tá? Eu vou botar aqui a glicina 1, a alanina 2, serina 3, 4, a histidina, a asparagina 5, a glutamina 6, a cisteína 7, a prolina 8, tirosina 9, arginina 10, tá? Ácido aspartico
11, ácido glutâmico 12. São 12 aminoácidos essenciais. Agora eu chamo a atenção para a histidina e a arginina, tá? Elas são produzidas, tá, na fase adulta, muito pouco. É uma quantidade muito mínima, mas ela é produzida, tá? Tanto que algumas pessoas, alguns professores, alguns autores chamam esses dois aminoácidos de semi-essenciais. Como eu adoto a literatura, tá, do Leininger e também do Krause, que é um livro específico de nutrição, e lá eles classificam tanto a histidina quanto a arginina como aminoácidos naturais, então eu vou colocar ele aqui em aminoácidos naturais ou não essenciais. Mas lembrando, tá, que você pode encontrar eles aí com o nome de semi-essenciais. O que não deixa de estar certo, porém isso é uma divergência de alguns professores e autores, tá certo? Bom, e os essenciais? Bom, os essenciais, triptofano, lembra do triptofano? O triptofano ele participa da síntese de quem? Do ácido pantotênico, vitamina B5, né? Lembra aquela questão do NAD e tudo, quando você vai estudar vitaminas, você vê isso aí. Aí você tem quem? A lisina, a leucina, a felinamina, a valine, a tirosina, a isoleucina e a metiolina. Perceba que eu aqui, tá? Coloquei aqui a isoleucina, a vanina, tá? E a leucina. O que que esses três aminoácidos têm em comum? Esses três aminoácidos aqui, eles promovem, tá, um conjunto de aminoácidos chamados de BCAA, aminoácidos de cadeia ramificada, né? Do inglês, né? Blended Chain Amino Acids. Então, esses aminoácidos aqui de cadeia ramificada, eles são muito importantes para a reconstrução muscular. É por isso que muita gente que pratica musculação utiliza o BCAA pós-treino, ou até mesmo antes do treino, antes e pós-treino. Para quê? Porque a tua fibra é lesionada, né? Aquela questão da actina, da miosina, aquele todo que a gente já viu em fisiologia, né? Aquela questão que é bem interessante, a troponina, a tropomiosina, né? Faz parte do filamento grosso da miosina, né? Que muda a conformação para poder encaixar na actina, enfim. Certo? Na verdade, a actina, né, vai mudar a conformação para poder o filamento encaixar da miosina. Enfim, eles fazem parte aqui de quê? Da estrutura muscular. Eles recuperam o músculo, tá? É como se eles regenerassem o músculo mais rapidamente, tá? 30% aproximadamente, ok? Então a gente termina aqui, eu termino por aqui, a questão dos aminoácidos, tá bom? Chegamos ao nosso fim em relação a aminoácidos. Existe mais coisas sobre aminoácidos, muito mais coisas. Tá? Se eu fosse falar tudo que sobre aminoácidos, nós íamos classificar ainda os aminoácidos ali quanto ao tipo de radical, né? Tem vários tipos de radicais, aromáticos e tudo. E isso ia gerar um outro tipo de bioquímica, né? Seria um outro capítulo, digamos assim. Mas o básico de aminoácidos é isso aí, que você precisa saber, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Fui.